Olá, tudo bem? Pessoal, aqui é o professor Giba e hoje nós estamos aqui de uma maneira bem diferente, né? À distância e, bem, nós vamos seguir nesse sistema aqui por alguns dias, talvez esse mês e o próximo, até que a gente possa estar junto novamente. Bom, a nossa aula hoje vai tratar do quê? Então, nós vamos iniciar aqui a aula 9, né? Aquela aula que nós não conseguimos estudar, ver ali antes da quarentena. E hoje então nós vamos trabalhar um pouco dessa aula, que é justamente a aula número 9, Brasil Colonial. E nós vamos ver aqui a interiorização da colonização. Meus queridos, então muita atenção para essa aula, anotem aí as dicas, porque é uma aula que corriqueiramente é uma aula que cai em vestibular, alguns vestibulares do estado de São Paulo também pedem esse assunto. E nosso assunto então começa aqui com o bandeirantismo, ok? Então, atenção para a dica. Então, meus amados, aula 9. O nosso assunto de história do Brasil é a interiorização da colonização. Bom, nós vamos dividir essa aula em três momentos. Um primeiro momento nós vamos falar da origem daquilo que ficou conhecido, foi chamado de bandeirantismo. Nós vamos ver a origem e como esse processo se inicia na história do Brasil. No segundo momento, nós vamos ver algumas características dessas bandeiras, as formas de bandeiras. Algum tempo atrás, os vestibulares pediam para você distinguir o que era bandeirantismo e o que era entrada. Então, muitas vezes, a entrada era associada a uma questão de interiorização promovida pela metrópole, e a bandeira já era algo relacionado às expedições particulares. Bom, os vestibulares pararam de pedir essa distinção. Então, o que a gente vai entender? Entradas ou bandeiras, elas fazem parte de um mesmo contexto histórico que vai ali do final do século XVI até o final do século XVII. Por isso, então, presta atenção aqui. Olha só, eu preparei para vocês, nesse primeiro momento, esqueci de falar um detalhe. Um terceiro momento, que é o final da aula aqui, nós vamos falar sobre a mitificação, a construção do mito do bandeirante. Então, a aula ela está dividida em três momentos. Começando aqui com o primeiro momento, que trata-se da origem dessas bandeiras. Bom, quando nós falamos da origem do bandeirantismo, geograficamente nós vamos situar isso onde? Na região de São Vicente, capitania de São Vicente. Então nós vamos ver que nessa região, entre os séculos 16 e 17, região que compreende hoje São Paulo, denominada capitania de São Vicente, mais tarde capitania de São Paulo também, isso no século XVIII, partiram as bandeiras dessas regiões. Bom, o que eram essas bandeiras? Para início de conversa, as bandeiras não estavam relacionadas à ideia de panteão, de bandeira. A palavra bandeirantismo vem de bandos. Bandos, expedições particulares que saíam do litoral de São Vicente, subiam a Serra do Mar e adentravam ao território brasileiro, adentravam a colônia. Por quê? Por que eles faziam isso? Eles estavam atrás de indígenas. Falar, mas Giba, por quê? Qual era o sentido de entrar no meio do mato atrás de indígenas? Nós temos que lembrar o seguinte: a região de São Vicente era a região mais pobre da colônia. O nosso núcleo, a nossa força econômica naquele momento estava situado no Nordeste. Então, no Nordeste nós temos os engenhos, nós temos ali o cultivo da cana-de-açúcar, a exportação desse açúcar para a Europa. Então, nessa região havia um desenvolvimento econômico proporcionado pela cana-de-açúcar. Na região mais ao sul da colônia, essa região, a região
compreendida aí como São Vicente, era uma região muito pobre, uma região de subsistência, onde não se desenvolveu o cultivo da cana-de-açúcar. Então, só para vocês terem uma ideia, especificamente na região de São Vicente, nós vamos ter uma agricultura de subsistência. Eles basicamente cultivavam o trigo, a batata doce, o milho, a mandioca, isso tudo para atender às necessidades locais. E posteriormente, no século XVI, final do século XVI, século XVII, a região de São Vicente chegou até mesmo a exportar esses produtos para outras regiões da colônia, para outras capitanias. Então acabou se desenvolvendo um comércio interno voltado para esses produtos de subsistência, basicamente trigo, mandioca, milho e batata doce. Bom, da onde que vem essa característica? Bem, vejam só, como era uma região pobre, para movimentar a agricultura local, a agricultura de subsistência, esses moradores de São Vicente, eles não contavam com a mão de obra do escravo africano, porque a mão de obra do escravo africano era muito cara. A mão de obra do escravo africano era dirigida para a região no Nordeste, onde nós tínhamos ali os engenhos. Esses engenhos, só para vocês terem uma ideia, eles se ocupavam com a produção do açúcar. Os senhores de engenho, o dono desses engenhos, não tinham tempo, eles não podiam se preocupar em ficar capturando o índio no meio do mato. Então eles se dedicavam exclusivamente à produção do açúcar. Agora, São Vicente, como eles tinham uma agricultura de subsistência, não era uma agricultura de exportação, eles não ganhavam grandes somas de dinheiro com isso, eles tiveram que recorrer ao trabalho indígena, ao trabalho escravo, né? Especificamente a escravidão indígena. Então, dessa forma, num primeiro momento, eles começaram a fazer o quê? Capturar aqueles indígenas que estavam próximos ao litoral. Só que esses indígenas, quando eles foram percebendo que a ideia, que a vontade dos bandeirantes era de aprisioná-los, capturá-los e torná-los escravos, eles passaram a fugir para o interior. E dessa forma, então, os bandos que se formavam para capturar esses índios tinham que se organizar para fazer incursões cada vez mais longas dentro do território, com o intuito, com o objetivo de capturar esses indígenas. Bom, isso gera o quê? Isso gera algumas características da região de São Vicente. Olha, você tem um isolamento, porque é uma região muito distante do polo econômico, que era o Nordeste. Você tem lavouras de subsistências e você tem um comércio do trigo ali no século XVII que era para atender a demanda local. Isso leva os moradores de São Vicente a uma extrema pobreza, porque eles não têm uma economia significativa, e isso gera um processo também de desenraizamento. Os moradores, eles não estavam presos a um determinado local. Eles tinham que, para sobreviver, né, para tentar dar continuidade aos moradores, aqueles que viviam na região, eles tinham que volta e meia buscar adentrar o território, buscar recursos em outras regiões. E, consequentemente, então, eles não estavam presos a uma determinada região. Eles tinham que, volta e meia, buscar recursos em outras áreas. Bom, e qual era o principal referencial que eles tinham nesse momento? O indígena. O indígena servia para o trabalho escravo, mas muitas vezes, diante de uma região inóspita, difícil, selvagem, muitas vezes esses bandeirantes eles tinham que adotar certos recursos, eles tinham que adotar certos hábitos dos indígenas. Por exemplo, eles não tinham talheres, eles comiam com a mão, né? Eles tiveram que aprender a pescar, eles tiveram que aprender a coletar alimentos no meio do mato, eles tiveram que aprender a navegar. Mas navegar por onde, Giba? Eles navegavam pelos rios da região.
vamos citar um rio aqui, o rio Tietê. O rio Tietê, que nasce ali próximo de São Paulo, né? E percorre todo o interior de São Paulo. Então os bandeirantes eles vinham por esses rios, inclusive essa prática era chamada de prática das monções. Essas monções eram viagens fluviais que em períodos de cheia esses bandeirantes faziam. E como é que eles aprenderam a fazer isso? Eles aprenderam a fazer isso com os indígenas. Alguns indígenas eram capturados e com o passar do tempo muitos indígenas eram incorporados aos costumes dos bandeirantes e acabavam indicando lugares, regiões onde existiam tribos com indígenas, né? Onde esses bandeirantes poderiam chegar e capturar mais trabalhadores, mais escravos para a agricultura de subsistência. Bom, então nós falamos aqui do quê? Nós falamos da origem dessas bandeiras, né? Eram expedições em busca de riquezas no interior da colônia. Bom, feito isso, né, nós temos aqui um mapa que mostra para vocês as principais bandeiras, né? Então nós vamos ver o seguinte: essas bandeiras elas foram divididas, né, em bandeiras de caça ao índio. Alguns vestibulares vão trabalhar assim, preamento ou preação, tá? Tanto preamento, tanto preação ou prisão ou aprisionamento se refere a quê? A bandeiras que caçavam índios para torná-los escravos. Esses bandeirantes muitas vezes eles atacavam, além das tribos indígenas, eles atacavam também missões jesuíticas formadas no sul do Brasil por padres espanhóis que reuniram esses indígenas em missões para catequizá-los e muitas vezes os bandeirantes atacavam essas missões jesuíticas. E aí você vai falar assim, mas professor, podia fazer isso? Não. Era errado. Mas naquele momento em que as autoridades estavam distantes, isso acabava acontecendo. Os bandeirantes infringiam a lei. Eles atacavam as missões, porque a igreja e o Estado entendiam o seguinte, que somente os índios que resistiam à colonização poderiam ser escravizados. O nome disso é guerra justa, né? Então, em casos de guerras justas, quando o nativo resiste à colonização, luta contra o colonizador, ataca o colonizador, ele poderia sim ser escravizado. Mas o que acontecia muitas vezes? O índio nem atacava o colonizador, não ameaçava aqueles que estavam colonizando, mas mesmo assim os bandeirantes iam lá e atacavam esses indígenas, mesmo aqueles indígenas catequizados. Bom, uma outra coisa que vocês têm que deixar bem claro aqui para vocês, tem que ficar bem claro para vocês, são os tipos de bandeiras que nós tivemos, né? Então vamos lá. Eu até separei esse resuminho aqui para vocês, como vocês já estão vendo aí nos slides, os 3 tipos de bandeirantismo. O primeiro tipo, acabei de falar dele, era o bandeirantismo de apresamento. O bandeirantismo de apresamento é um bandeirantismo de captura de índios, tá? Esse bandeirantismo, ele atingiu seu auge ali aproximadamente no século XVII, até meados do século XVII, nós tínhamos um bandeirantismo de aprisionamento, principalmente naquele período em que os holandeses ocuparam o Brasil entre 1630 a 1655. Nesse período, o bandeirantismo de aprisionamento ou o bandeirantismo de preação, por que eu estou falando dessas várias formas, né? Porque pode aparecer numa prova de vestibular com essas nomenclaturas. Então, esse bandeirantismo cresceu muito. Por quê? Porque os holandeses, além de dominar a costa do Nordeste, eles dominaram também as regiões de fornecimento de escravos no litoral africano. Sendo assim, outras regiões do Brasil, outras áreas da colônia que não estavam dominadas pelos holandeses, passaram a ter que recorrer à escravidão indígena, buscando junto a esses bandeirantes
escravos indígenas que pudessem trabalhar em suas fazendas, em seus territórios, dentro da colônia, em áreas dominadas ainda, né, sob o domínio de Portugal. Bom, o que nós vamos ver? Então, esse foi o primeiro tipo de bandeirantismo. O segundo tipo de bandeirantismo nós chamamos de bandeirantismo de prospecção. Prospecção é tirar, buscar. Buscar o quê? Metais preciosos. Meus queridos, o bandeirantismo de prospecção, ele ocorreu, o auge dele foi entre os séculos 17 e 18. Nesse período, nós vamos ter esses bandeirantes paulistas adentrando o território e tentando encontrar ouro no interior do Brasil. No final do século 17, por volta de 1693, bandeirantes paulistas encontram ouro na região do sul de Minas Gerais, dando início ali ao ciclo aurífero, que vai ser marcante na história do Brasil no século 18. Então, entenda uma coisa: bandeirantismo de aprisionamento, captura de índios. Bandeirantismo de prospecção. Eram bandeiras que buscavam metais preciosos, buscavam encontrar metais preciosos. E esses metais preciosos foram encontrados aonde? Sul de Minas, Goiás, Cuiabá e sul da Bahia. Bom, além disso, não está aqui nas anotações, mas existia também as monções, né? As monções. Essas monções, elas eram fluviais, como eu falei no início da aula. Monções. Então, a monção não era uma forma de bandeirantismo, mas era um jeito de fazer a interiorização. Essa interiorização ela poderia ser percorrendo o território, no meio do mato, mas ela também podia ser fluvial. Então, as monções, elas eram expedições fluviais que buscavam fazer o quê? Atender longos vilarejos, então regiões em que nós tínhamos vilarejos distantes que ficavam na beira do rio Tietê, na beira do rio Paraná, na beira do rio Paraguai. Então esses bandeirantes percorriam por esses rios, principalmente no período da cheia, eles navegavam por esses rios para poder chegar a esses vilarejos, a essas vilas, às margens desses rios da Bacia Platina. Muito bem, então a monção é muito mais um jeito. Vamos lá. E o último aqui é o bandeirantismo de contrato. Bom, o bandeirantismo de contrato foram expedições contratadas pelo governo colonial. Qual era o intuito, qual era o objetivo dessas bandeiras de contrato? Só um detalhe. Essas bandeiras de contrato, elas ganham força no final do século 17, 1695, até a primeira metade do século 18. Com a expulsão dos holandeses em meados do século 17 e com a necessidade de adentrar o território para buscar recursos no interior da colônia, o que foi acontecendo? O governo da colônia contratavam mercenários, bandeirantes, para ajudar a destruir quilombos, principalmente. Durante a invasão holandesa, muitos negros, muitos escravos fugiram das senzalas, fugiram das fazendas em direção ao interior. Outros se dirigiram para regiões até mesmo do litoral. É o caso, por exemplo, do Quilombo dos Palmares. Ele vai ser ocupado ali em meados do século XVII, né? O Quilombo dos Palmares, que fica ali na região da Serra da Barriga e que vai ter como líder ali no final o Zumbi dos Palmares. Neste caso, o governo colonial contratou um mercenário paulista chamado o Domingo Jorge Velho. E esse mercenário paulista, Domingo Jorge Velho, organizou uma expedição para atacar o Quilombo dos Palmares, levando à morte de Zumbi dos Palmares
no final do século XVII, 20 de novembro de 1696, se eu não me engano foi isso, mas foi ali no finalzinho do século XVII, nós teremos a morte de Zumbi dos Palmares, e o dia 20 de novembro, então, fica como o dia da consciência negra para os movimentos negros do Brasil. Enfim, outras expedições de bandeirantes foram contratadas, por exemplo, para destruir, para combater os índios cariris. Então, entenda uma coisa, o bandeirantismo de contrato eram expedições contratadas pelo governo colonial para combater quilombos e tribos indígenas inimigas. O exemplo disso nós vamos ter a Guerra do Cariri, entre 1683 a 1713, entre bandeirantes e índios de origem cariri. Bom, quais foram as consequências desse bandeirantismo? Olha, entenda uma coisa. Principalmente num período em que nós temos União Ibérica, 1580 a 1640, a invasão dos holandeses. Nesse período, do início da União Ibérica até a expulsão dos holandeses em 1655, o tratado de Tordesilhas ele perde seu efeito. Então, colonos portugueses adentraram o território do lado espanhol. E isso fez com que o bandeirantismo proporcionasse a expansão do território colonial, naquele primeiro momento, a aquisição de mais terras para Portugal. A segunda consequência é que, além da expansão territorial, o bandeirantismo também proporcionou o quê? Uma interiorização da colonização. Então, você vai ter essas bandeiras entrando pelo interior e reconhecendo o interior da colônia. Terceira consequência, você tem o início de uma atividade mineradora no final do século XVII, com essas bandeiras atingindo o sul de Minas Gerais, a região de Cuiabá e também a região de Goiás, além de uma região do sul da Bahia, da onde se extraíam diamantes. Então são essas as três consequências do bandeirantismo: a expansão territorial, a interiorização. O que é interiorização? Interior, ir para o interior da colonização e o início da atividade mineradora. Bom, como proposto aqui para vocês, a terceira e última parte dessa aula, nós vamos falar do quê? Da invenção da tradição bandeirante. E para isso eu coloquei aqui um resumo para vocês para demonstrar isso. Quando ocorre essa invenção da tradição bandeirante? Essa retomada, essa mitificação do bandeirante? E a que propósito serviu essa mitificação do bandeirante? Então nós vamos ver que isso serviu ao propósito paulista entre os séculos 19 e 20. Entre os séculos 19 e 20 nós estamos tendo o quê? Nós estamos tendo um desenvolvimento econômico de São Paulo proporcionado pelo café, pela cafeicultura e também pelas atividades industriais. Dessa forma, São Paulo, gradualmente, entre os séculos 19 e 20, passa a ser um novo polo econômico do Brasil, a locomotiva econômica do Brasil. E para consolidar isso, os políticos e empresários precisam do quê? Da construção do mito de um herói, algo que fique latente, que fique entendido para todos que vivem naquela região. Seria uma forma de criar uma identidade paulista, uma identidade de São Paulo relacionada ao seu desenvolvimento econômico, graças à cafeicultura e também à industrialização. Sendo assim, precisamos escolher alguém que didaticamente faça sentido para todos. E a escolha foi de quem? A escolha foi justamente do bandeirante, associando São Paulo, associando os paulistas ao desenvolvimento econômico,
fazendo uma associação com a prática do bandeirantismo, exaltando os valores e os aspectos positivos desses bandeirantes, como a coragem, como a bravura, a ideia do desbravamento do sertão, o empreendedorismo, palavra difícil de falar, né? Empreendedorismo. Então, São Paulo quer se consolidar como uma região empreendedora, destemida, de um povo bravo, de um povo que tem coragem, que são trabalhadores. Infelizmente, essa construção do mito bandeirante silenciou, na verdade, os aspectos negativos desses bandeirantes. E quais eram os aspectos negativos das bandeiras e dos bandeirantes que faziam parte dessas bandeiras? As mortes provocadas, a barbárie, a escravidão dos indígenas, por parte desses bandeirantes de São Paulo. Muitos índios morreram, muitos índios foram escravizados. Falavam, por exemplo, que os bandeirantes eram pessoas bárbaras, terríveis, né? Então a literatura, o conhecimento que nós temos aí sobre história nos mostra um bandeirante terrível. E essa parte negativa foi silenciada. Sempre é interessante que numa construção cívica da história de São Paulo, o bandeirante torna-se um herói sem defeitos, né? E nós vamos ver isso num monumento, né? Aquele monumento às bandeiras, né, que tem em São Paulo. O Monumento às Bandeiras, uma obra de Victor de Brecheret. Você vai ver que esse monumento traz o quê? Ele traz ali os bandeirantes e os indígenas juntos, né? Como se eles estivessem imbuídos na mesma força, na mesma vontade, no mesmo desejo de construir uma nação, de construir São Paulo, de construir o Brasil. E na verdade, em 2000, se eu não me engano, em 2008, esse monumento ele foi pichado, né? Porque, na verdade, os índios eram vítimas desses bandeirantes. Eles não estavam imbuídos com os mesmos interesses, com os mesmos desejos, né? Enfim, pessoal, não se esqueçam dessa dica. Fica aqui essa aula e até a próxima. Daqui a pouco a gente volta aí para resolver exercícios, tirar as dúvidas de vocês. Um grande abraço e tudo de bom.